E nesse vídeo aqui de sexta-feira, nossa aula de sexta-feira, a gente vai falar um pouco mais, é óbvio, sobre os vênetos antigos, seguindo a nossa linha e, claro, focando aí nesse aspecto militar dos vênetos antigos, que era o que a gente estava desenvolvendo até então. Antes disso, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, é óbvio, confere aí se a sua inscrição ainda está ativa no canal e compartilhe o conteúdo para quem achar tudo isso relevante, porque é importante também para vocês, para nós, como vênetos, a gente conhecer, né, todo o nosso aspecto cultural, nossa história de cabo a rabo, e também é importante para o canal que você tenha acesso e as pessoas que se interessem por isso também tenham acesso. Muito bem, antes disso eu gostaria de mencionar aqui, falar para vocês que a gente tem o podcast, o LenguaCast, o podcast em língua vêneta. Existe uma mensalidade aí, é a assinatura mensal, os assinantes eles pagam mensalmente esse podcast. Caso você tenha interesse, não deixa de assinar, porque sempre trago maiores conteúdos, mais informações aí nesse podcast, óbvio, coisa que eu não consigo fazer aqui, né? E eu também trago ele sempre em língua vêneta e disponibilizo os textos aí em língua vêneta, e tá realmente muito bacana. Se você quiser, eu peço para que você dê uma olhada pelo menos lá no site do Lenguamare, vai lá em loja, encontra o podcast, dá uma analisada como funciona o negócio aí para você assinar, porque realmente é algo que é inédito, digamos assim, na história dos vênetos, e você não vai se arrepender, eu garanto, ok? Então, começando aqui com a nossa aula de hoje, após a saída aí dos vênetos lá de Palaá, que a gente disse, aquela região anatólica, porém eles ainda continuaram na região anatólica, mas Palaá era uma das regiões que fazem parte aí desse vasto território. Os vênetos, então, eles migraram para outros locais, como a gente sabe, para outras áreas, e ainda demorou um certo tempo para eles chegarem, por exemplo, a Troia, né, como a gente sabe. Bem, o fato é que esse foi um dos períodos, digamos, mais militarizantes aí na história dos vênetos, né, porque se tinha essa necessidade de se aprimorar, digamos, na arte da guerra. Então a construção de armas foi algo com bastante constância nesse tempo, e os ensinamentos de guerra seguiram também em alta nesse período aí, né? Eles acabavam tendo que formular muitas técnicas, muitas estratégias, e óbvio, eles precisavam se preparar, porque eram tempos diversos, eram tempos de mudanças. Então Pilêmenes, para quem não lembra, Pilêmenes era o nosso líder, o líder da geração vêneta naqueles tempos lá anatólicos, e também depois nos tempos em que foram para Troia. Pilêmenes precisava, né, ele precisava escolher alguém, digamos, alguém específico, alguém com certas habilidades e alguém que fosse, de certa forma, especial para preparar as tropas para os novos tempos aí, para os novos tempos que estavam chegando. E ele, como um sábio, né, Iurcle, ele fazia parte da Iurcle, era o líder da Iurcle, que era o círculo dos sábios anciãos. Ele tinha esse conhecimento que eles iriam enfrentar coisas novas aí pela frente. Então, a ideia, obviamente, era ir para Troia, e se tinha aí já em Troia esses ares que aconteceria essa guerra entre Troia e os gregos, né, entre os gregos e os troianos. Isso aqui já era algo que praticamente, digamos, era inevitável, tá, naquele período. Então isso já se sabia, pelo menos aos arredores aí, todos já sabiam que essa guerra provavelmente eclodiria logo mais. Bem, muitos queriam, né, ser escolhidos aí para ter, digamos, o comando, não exatamente o comando, mas liderar, né, todo esse exército em nome de Pilêmenes, pelo menos preparar esse exército. Muitas pessoas queriam, muitos soldados queriam, soldados também antigos, ou soldados nem tão antigos assim, e Pilêmenes, ele acaba escolhendo aí um homem de meia idade, tá? Esse homem se chamava Alceno. Alceno, então, ele foi um bravo guerreiro aí durante a maior parte da sua vida, mas o que acontece é que ele não era mais assim um bravo guerreiro. Agora parecia que não estava mais se sobressaindo tanto, e já fazia tempo que também outras pessoas não achavam ele, digamos, não estava mais
no seu ápice, assim, né? Então ele estava ficando velho, muitas pessoas já duvidavam da capacidade dele aí também de assumir uma postura como essa, e é óbvio que ele precisava, digamos, se renovar de certa forma. Mas o problema é que parecia que Alkno também não acreditava em si mesmo naquela ocasião. Então Pilêmenes, no dia da escolha, praticamente os outros soldados duvidavam que seria a escolha de Pilêmenes, seria Alkno. Porém, Pilêmenes escolhe justamente Alkno, o soldado aí, enfim, já era uma patente maior, não tenho certeza, mas provavelmente um general, alguma coisa assim, ele escolhe justamente Alkno. Bem, por que ele escolhe Alkno? Porque certamente ele sabia do potencial de Alkno, que Alkno sempre teve, pelo menos a maior parte da sua vida ativa como guerreiro, teve muito potencial, fez grandes coisas, mas que certamente estava passando por um período de dificuldades. E talvez ele queria que Alkno também visse, né, se olhasse para dentro. Então Alkno não queria assumir essa postura, esse cargo, e Pilêmenes disse que se ele não assumisse isso, ele morreria. Você vai morrer se não assumir, se não cumprir o que eu estou dizendo, que era para ele assumir então a Veignoi, as forças armadas vênetas. Bem, Alkno, então assustado, né, com a ameaça, com a possível ameaça de morte, aí ele começa a pensar, né, ele pensa, como é que eu vou fazer isso aqui, como não vou fazer, porque no fundo ele tinha medo, né, ele tinha medo, às vezes um grande passado não é sinônimo de um grande futuro, pode ser que tenha acontecido coisas aí no meio e que você agora esteja com alguns traumas, alguns medos, às vezes medos idiotas, estúpidos, mas nós somos assim. Então, ele pede 5 meses aí para Pilêmenes. Então, 5 meses para ele se preparar para assumir esse cargo. É bastante tempo, porém, naquele tempo talvez não se tratava de um tempo tão considerável, até mesmo porque existiam outros planos, e os planos militares são planos sempre de longo prazo. Bem, Alkno, então, ele decide se afastar por um período e ele pede aí para que os soldados venéticos, os soldados vênetos, né, o levem para uma floresta longínqua, uma floresta, obviamente uma floresta anatólica, porque eles ainda estavam naquela região. Não havia nada, nem ninguém lá naquela floresta, inclusive ela era conhecida, digamos, para ser um lugar assim de meditação, um lugar de solidão total, e na verdade também levavam muitos inimigos para lá, muitas pessoas que eram condenadas ou julgadas e que não iam sofrer punições como a própria morte pelas mãos de alguém, mas levava a pessoa para morrer naquele local. Então, se teve um grande espanto, né? Principalmente os soldados. Pilêmenes, ok, não fez muito caso, mas os soldados começaram a pensar, não, o Alkno, é óbvio, tá velho e tudo mais, tá velho demais para isso, e ele simplesmente vai se retirar lá para morrer, essa é a ideia dele, né? Bem, o que acontece é que 5 meses depois, né, deixaram ele lá, ele ficou, ok? Não se teve mais notícia dele, porque quem se enfiava lá naquele local não tinha civilização ali perto, não tinha nada, não tinha tribo nenhuma. Quem ficava lá realmente eram pessoas, raramente alguma pessoa ia lá para meditar, mas geralmente era conhecido um local para ir lá para morrer, né? Tanto por julgamento ou pessoas que queriam se suicidar, porque era tão longe de tudo que a probabilidade de você morrer no caminho de volta para tentar achar algum lugar era muito alta, né? Em 5 meses praticamente era o tempo que ele ia ficar lá, mas eu não faço ideia de quanto tempo você ia ter que caminhar, ir para lá e para cá. Não existia GPS na época, né, para você encontrar um novo povoado, era muito distante. O que acontece é que se passam esses 5 meses e aí então os soldados, como prometido, vão lá buscá-lo sem nenhuma crença de que Alkno ainda estivesse vivo. O que acontece é que ao voltar, eles acabaram, eles achavam que, né, acreditavam fielmente que o Alkno estivesse morto. Então, um soldado, quando se aproxima do local onde
próximo, né, nas redondezas onde eles tinham deixado o Alkino, ele encontra um sinal de fumaça, né, um sinal de fogo, digamos assim. Né. O sinal de fumaça, ele se aproxima desse sinal de fumaça, ele vê que, né, tinha ali um acampamento, digamos assim. Né. Então, era realmente o lugar onde Alkino esteve aí, né, porque eles reconheceram os objetos, algumas coisas dele, do Alkino, mas só que ele não estava ali, estava faltando bastante coisa, né, dele, principalmente as ferramentas, as armas e assim por diante. Então havia sangue pelo chão. Esse é um outro detalhe, uma outra pista muito interessante para nós. Havia sangue no chão. Bom, eles pensaram, olha, a gente vai se preparar porque a fumaça não faz tanto tempo, ou seja, que ele estava aqui, ou pelo menos a pessoa que matou ele estava aqui não faz muito tempo, mas o seguinte é que tem sangue aqui no chão e o sangue já está velho, provavelmente essa pessoa matou o Alkino e está por aí. Né, tá por aí, roubou as coisas dele, as melhores coisas, as coisas mais valiosas e tá por aí. Então eles saíram pela floresta, esses soldados à procura do corpo, né, do Alkino, e um dos soldados venéticos, um dos soldados vênetos, acabou avistando um homem. Era um homem mais forte, né, do que o Alkino, um homem mais jovem, de aparência aguerrida, mais jovem do que o próprio Alkino, e ele levava nas costas um urso morto, levava nas costas um urso. Então eles pensaram, nossa, realmente esse homem é muito forte. Os soldados então se assustaram com tudo isso e tiveram a certeza que aquele homem se tratava do assassino de Alkino. Provavelmente fosse o assassino de Alkino, né? Então eles ficaram ali cuidando ele por algumas horas, onde ele ia, onde não ia, e de repente, né, afinal de contas, eles decidiram fazer um plano, né, contra ele, porque viram que ele estava lá com os objetos, com as roupas do Alkino, até mesmo com um elmo do Alkino, e eles pensaram, não, a gente tem que cercar esse cara e levar ele lá para a tribo, né, para a nossa tribo, e ele precisa ser julgado pela morte do Alkino, né? Então o que acontece? Foi aí que os soldados, eles armaram uma emboscada, cercaram o assassino do Alkino na floresta, e então aí sim eles se fizeram presentes, daí pediram para o assassino do Alkino parar, né, fazer o que ele estava fazendo, pois ele seria levado, enfim, para o povo vêneto, lá para a aldeia do povo vêneto, para a tribo vêneta, para que ele fosse julgado e assim eles pudessem se vingar da morte de Alkino. Então, o nosso assassino aqui, o assassino do Alkino, sério, ele começa, era uma pessoa com um semblante bem sério, imagina, carregando um urso nas costas, e ele começa a dar risada, ele começa a rir, e os soldados não entendem absolutamente nada, né? E aquele homem ria e ria. E os soldados, então, desconcertados e com raiva também, um deles pede, do que ri, homem? Quer morrer aqui mesmo? Então, o suposto aí, o assassino do Alkino, ele pede, vocês estão bêbados. Ele pede bem assim, vocês estão bêbados. E começou a chamá-los pelo nome, o nome de cada um. Ah, você é esse, você é aquele lá e tal. E os soldados pediram, né? Como assim? Como é que ele sabia o nome de todos eles? Bom, então o assassino aqui do Alkino respondeu, eu não sou assassino coisa nenhuma, sou eu, Alkino, sou eu, o próprio Alkino, né? Eu estava esperando por vocês, 5 meses depois, eu falei que era para vocês virem buscar, e eu estou aqui esperando por vocês, né? Todo mundo ficou espantado. Como assim Alkino? Alkino não era essa pessoa é muito mais nova, é muito mais forte, né? Uma pessoa totalmente diferente de Alkino. O que acontece é que Alkino, então, volta junto com os soldados assim não sabiam nem o que falar, porque ele mudou nesses 5 meses ali, e ele voltou outra pessoa definitivamente, né, pronto para treinar a Veignoi, que eram as forças armadas vênetas. Então, Pilêmenes, sabendo, né, dos rumores que Alkino tinha voltado, e tinha voltado muito diferente, até atrelavam um certo misticismo aquilo que ele tinha feito, enfim, tinha conversado com outros espíritos, que ele tinha usufruído aí da magia de algumas coisas aí do além. Então Pilêmenes pede para conversar, para se encontrar, que Alkino venha encontrá-lo, né, no seu local onde ele ficava. Então, no encontro, Pilêmenes perguntou o que
o que houve, né, o que havia acontecido com o Alkino, que ele tinha mudado tanto, que ele tinha se transformado num outro homem nesses 5 meses. Né? E por que ele quis ficar fora, principalmente? Por que ele quis ficar fora esses 5 meses? Por que havia essa necessidade dele ficar fora esses 5 meses? Bom, primeiramente Alkino respondeu, ora, não seja cínico, você disse que ia me matar, né? Se eu não fizesse alguma coisa, se eu não assumisse as tropas. Né? Então, o que acontece, Pilêmenes diz, você está redondamente enganado, eu nunca disse que ia te matar. Né? Eu disse que você ia morrer. É diferente. Então, entre alguém matar alguém e alguém morrer por sua própria conta, existe uma diferença muito, muito grande aqui. Então, finalmente, o Alkino, né, ele entende que ninguém ia matá-lo, que Pilêmenes não ia mandar alguém matá-lo porque ele não ia assumir o cargo, a liderança da Veignoi. Não era isso que se tratava, foi um mal entendido. O que Pilêmenes estava querendo dizer para ele é que se ele continuasse uma pessoa com medo, uma pessoa que havia desistido, de certa forma, de progredir, de evoluir, né, um medroso, se ele continuasse sem coragem, ele mesmo acabaria se matando, né? Porque as outras pessoas, na verdade, já estavam o considerando morto, como a gente viu aqui no início. Então, a gente pode ver que Pilêmenes acaba dizendo para ele que o pior assassino seu é você mesmo, né? Então, se você não quer mais evoluir, não quer fazer mais nada, tem medo, na verdade, às vezes não é nem que a pessoa não queira, mas a pessoa tem muito medo e o medo ele paralisa. Então, esse, na verdade, é um dos ensinamentos encontrados aí nas cítulas que a gente pode tomar para si, né, para nós mesmos, que o medo ele paralisa. Óbvio, a gente tem que usar o medo a favor, né, a favor de nós, mas na verdade a gente não pode deixar com que ele nos paralise. E quando Pilêmenes utiliza o fator da morte contra Alkino, querendo ou não, Alkino interpretando mal, e é uma interpretação que na verdade foi algo proposital, né, que Pilêmenes fez para que Alkino interpretasse mal realmente. Então Alkino interpreta que a morte era iminente se ele não fizesse nada, e com medo desta morte ele é empurrado, né? É empurrado para realmente voltar a ser e melhor aquilo que foi uma vez. Então, inclusive, Alkeno, o nome Alkeno em venético antigo, na língua vêneta antiga, significa começar. Começar, né? Começo, começar. Então, nada sem sentido na história vêneta, né? No Vêneto, enfim, nada é sem sentido. Alkeno significa começar. Bem, eu gostaria também, para finalizar esse vídeo, mostrar para vocês aí algumas coisas típicas dos vênetos, aí principalmente as armas da Idade do Bronze, também foi um pedido aqui no canal. Então, além da armadura, obviamente defensiva, o bronze, naquele período, era eficaz quando se tratava de armas ofensivas. Isso significa que os vênetos, principalmente, eles tinham as lanças, adagas, machados, especialmente as espadas, ok? Naquele período, obviamente, não existiam ferramentas e armas tão elaboradas, porque estamos falando da Idade do Bronze, mas essas eram as principais ferramentas aí de combate que eles tinham, as lanças, adagas, machados, especialmente as espadas. Algo interessante é que as armas da Idade do Bronze eram mais duras, né, que o cobre, que era usado anteriormente, e portanto eram menos quebradiças, né, também menos quebradiças do que a pedra, né, que também era utilizado períodos anteriores. Muito bem, pessoal, agora acredito que essa era a história que eu tinha para passar para vocês. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não gostaram. Comentem também como é essa relação entre vocês, sobre as coisas que vocês fazem, se vocês têm medo, como é que vocês agem contra o medo. Se vocês tiverem medo de alguma coisa, eu sugiro que vocês façam a mesma ação que Alkino, né, fez para conseguir, digamos, superar isso. E aqui a gente termina o nosso vídeo, Ostiarei, hoje sem o vinho, sem o brinde. Eu prometo trazer aí para os próximos vídeos, hoje sem o brinde, mas a gente pode também falar, né? Ostiarei, Ioi, Chai Chai,
Strucon.